Portanto, se estamos num país incivilizado ou com civilização que nós não consideramos democrática, haja o caso do Irão, ainda hoje se mata por dilapidação, ou se está em vista de se matar por dilapidação, como vocês sabem, a pessoa é enterrada e apedrejada até à morte. Outros, mesmo avançados, ainda têm penas de execução não aceitáveis, mas, de todo modo, a lei tem que refletir e deve refletir, de facto, as convicções e motivações de uma sociedade. Daí que, quando se pergunta a alguém, e o Sr. Rui Marques, de passagem, falou nisso, sobre qualquer assunto, todos têm logo a sua opinião. E não há mal que não tenham. Eu até às vezes, para decidir casos difíceis, perguntava à empregada ou ao cão ou ao gato. Que é como quem diz, deixa cá ouvir outro, porque às vezes tem soluções muito mais simples do que a que eu estou a construir. E um dos males dos juízes e da justiça é, tão elaborado está o direito, que se puser um caso, aparecem sentenças começando assim. Como diz o professor, não sei quantos, e depois discorre por ali abaixo, quando me parece que a primeira coisa a dizer-se numa sentença, a dizer o caso a decidir, é este. Sobre isto está feita esta prova documental, pericial, testemunhal, etc. E depois, então, quid juris, qual o direito? As pessoas estão, de facto, hoje, numa sociedade imediatista e muito dependente da comunicação oral e visual à televisão, intoxicadas e não conseguem discernir nada. Eu digo isto, discernir nada, porque tenho encontrado pessoas com nível de cultura elevada que não têm, de facto, a mínima ideia de como se deve aplicar a lei, sem desdoro para ninguém, obviamente, e como se pode aplicar bem. Mas isso faz-nos voltar atrás, faz-nos voltar aos próprios ensinamentos que as pessoas têm e à parte educacional, porque uma sociedade educada sabe, ou pelo menos tem conhecimento, do que deve ser a aplicação da lei. Isso resulta que nos países latinos muito propensos a Rodriguinhos, os sistemas jurídicos sejam mais complexos, os tribunais funcionem pior e não possam, em regra, aplicar as melhores soluções legais. Eu dou-vos um pequeno exemplo. Eu estava já presidente do Tribunal Central Administrativo de Lisboa, que aliás fui eu que o montei na altura, ele existia como Tribunal Fiscal só para os assuntos fiscais, depois passou a ser uma espécie de tribunal de relação também para todos os assuntos, para os fiscais e administrativos. E era Ministro da Justiça o Dr. António Costa, o atual Presidente da Câmara de Lisboa, não é? E então trazia-nos uma folha, se era uma folha, de uma sentença sobre despejo na Suécia. E a sentença dizia só isto. Objeto do recurso, arrendamento por isto e por aquilo. Objeto do recurso, arrendamento. Fundamentos da ação. Não sei se era falta de pagamento de rendas ou não habitação continuada e tal. Questão provada, esta e aquela decisão, isto e aquilo, aplicando a lei. E ele sugeria a nós, juízes, a mim já não, que não era um juiz de instância, mas mesmo assim era juiz ainda de recurso. E eu disse-lhe ao seu doutor, isso é fácil, se calhar, na Suécia, porque cá, uma sentença dessas, o advogado, se calhar, começava a citar o Kafka para fundamentar a sentença. E depois discorria por aí adiante. E mesmo assim chegava ao fim e arguía-lhe 20 nulidades. Ora bem, esse é um dos outros problemas, é que, digamos, nós temos hoje uma proliferação de cursos de Direito, não sei se 20 e tal faculdades de Direito ou curso de Direito, todas as pessoas julgam que têm aptidão para Direito, e é legítimo que tenham, não vou dizer que não tenham, mas, havendo uma má discussão sobre os assuntos do Direito e sobre a educação, cada um tem uma visão do direito dispar, completamente diferente. E isso transporta-se para os tribunais. Por outro lado, havendo, isto que me perdoem os que são advogados, eu tenho um filho advogado também,
aqui no Porto, com 39 anos, mas 20 e tal anos de advogado, talvez pela necessidade do mercado, vêem-se na necessidade de propor ou contestar ações ou tomar parte em ações que não têm pés nem cabeça, pela necessidade de sobrevivência. E muitos abrem escritório e alguns fecham-no porque não têm sequer, digamos, clientela para sustentar o escritório ou manter. Perdoem-me os que são advogados ou que têm filhos advogados, não estou a dizer nenhuma barbaridade, estou a transmitir uma experiência. O fim da lei, como sabem, também evoluiu em função das motivações sociais, económicas, morais e por aí adiante, e tem a sua origem mais desenvolvida na sociedade romana. Digamos, os grandes construtores do direito, sobretudo o direito civil, o direito comum. Os romanos não tinham um direito penal muito desenvolvido, ou pouco desenvolvido, e também não tinham um direito do público, chamemos-lhe assim, não comum, muito desenvolvido. Mas o que trabalharam ainda hoje praticamente existe. Nós ainda hoje temos institutos no Código Civil que não estão melhores do que estavam com o direito romano. E isso foi evoluindo, mas esse direito que os romanos ergueram, que não foi só o direito, como sabem, foi nas artes, a sociedade romana, pronto, é uma sociedade quase de elite cultural em todos os sentidos, foi na arquitetura, na engenharia, em tudo, no saber, enfim. Mas ele próprio, como sabem, evoluiu de maneira estranhíssima, porque depois a decadência de Roma veio a barbárie, criaram-se códigos como o visigótico, que tem lá leis como essas do Irão. O código visigótico tinha lá, por exemplo, como meio de prova, aquilo que se chama as ordálias. As ordálias é, por exemplo, isto, uma pessoa era acusada de um crime, e para provar se ele tinha cometido ou não o crime, tinha que pôr as mãos em água a ferver. Se a mão sobrevivesse, ele não tinha cometido o crime. E por aí adiante, quer dizer. Bom, claro que depois veio, eu chamo o sentido feudal, veio a idade. Os árabes introduziram algumas melhorias, digamos assim. A sociedade feudal da Idade Média, que eu chamo uma espécie de comunismo de Estado religioso, conseguiu recopilar grande parte do que era o direito romano, através dos pandectistas, dos glosadores e sobretudo, de um código que se chama o Digesto, onde recopilou muito disso que nós temos. E foi-se melhorando e piorando de outras maneiras o direito e a aplicação do direito conforme as motivações das épocas, visto que os sistemas, aqueles que são de história sabem que eles praticamente existiram todos. Os sistemas que hoje nós dizemos que existiram todos. Roma seria um capitalismo de Estado, veio a barbárie, seria, digamos, agora um Estado revolucionário completo. Vieram os árabes, introduziram algum bocado de civilização, veio, pronto, a Idade Média com os seus sentidos religiosos, pronto, até as ogivas eram feitas como se das catedrais góticas eram postas como se estivessem a rezar. Depois veio a Renascença, o Renascimento, depois veio a época industrial e, portanto, estes saltos económicos quase que existiram e sociais quase que existiram, como os de história poderão melhor dizer que eu estou a dizer com muita imprecisão, se calhar. O direito, portanto, evolui naturalmente em função da sociedade que temos e nós devemos contribuir, que é parte mais útil deste programa que o Sr. Rui Marques enunciou. Devemos contribuir evolutivamente para que o direito seja melhor na sua formação e muito melhor na aplicação.